Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conflito que acontece todo dia no mundo das vendas, mas que pouca gente para pra pensar. É uma daquelas perguntas que parecem simples, mas que na verdade escondem uma baita batalha jurídica. A pergunta é: quanto vale, de verdade, o tempo de um vendedor? A questão é essa, bem direta ao ponto. Um vendedor que é pago só por comissão, ele pode ser obrigado a, sei lá, organizar o estoque, fazer um trabalho administrativo, tarefas que no fim do dia não vão gerar nenhuma venda para ele? Olha, isso é muito mais comum do que parece e é daqui que a gente parte para a nossa discussão. E essa pergunta simples, ela joga a gente direto no que podemos chamar de a crise do vendedor. É um debate que coloca em xeque uma ideia bem antiga, bem estabelecida no nosso direito do trabalho. Tudo começa no famoso artigo 456 da CLT. A interpretação tradicional, a que todo mundo sempre usou, é que o empregado tem que fazer qualquer tarefa que seja compatível com a função dele. Simples, né? Só que aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Essa regra geral vale para alguém cujo salário depende, literalmente, de cada minuto que ele passa vendendo? Porque para esse profissional, tempo gasto fora das vendas significa, sem rodeios, menos dinheiro no bolso no fim do mês. Beleza. Então agora a gente entra no que os advogados chamam de premissa maior. É o ponto de partida do argumento, sabe? É aqui que a gente vê o choque, a colisão frontal entre uma regra que vale para todo mundo e uma lei que foi feita só para um grupo específico. Então, de um lado, tá lá a CLT dizendo, olha, tem que fazer todo o serviço compatível. É a regra geral. Mas do outro lado, tem uma lei específica, a Lei 3.207/57, que foi feita só para os vendedores. E ela diz que o pagamento deles está amarrado, está diretamente ligado a fechar o negócio. E aí, qual das duas leis manda nessa situação? A solução para esse impasse vem de um princípio do direito chamado lex specialis. O nome é chique, mas a ideia é super simples. A lei específica sempre ganha da lei geral. Pensa assim, é como ter uma regra para todos os carros e uma regra só para ambulâncias. A da ambulância prevalece no caso dela. E isso cria uma exceção muito forte para os vendedores, porque diz que o contrato deles tem um foco cristalino, fechar vendas. Qualquer coisa fora disso, em tese, não estava no combinado. Ok, entendida a base legal, vamos agora construir a tese. E o primeiro pilar desse argumento é puramente econômico. A lógica aqui é reta e direta, não tem curva. Para o vendedor que vive de comissão, tempo é literalmente moeda. Para isso, a gente precisa definir bem quem é o comissionista puro. Não é só alguém que ganha comissão, é o profissional cuja renda é inteiramente feita de comissão. Para essa pessoa, o tempo não é só uma metáfora para dinheiro. O tempo é a matéria-prima, é a argila que ele vai moldar para virar o salário no fim do mês. Cada hora perdida é uma chance a menos de botar comida na mesa porque não tem aquele salário fixo para dar uma segurança. E olha que frase forte que resume isso. Isso equivale a uma expropriação do tempo de produção do trabalhador. Expropriação. É uma palavra pesada. Quer dizer que, quando a empresa pede para ele fazer outra coisa, não é um favorzinho. É como se a empresa estivesse confiscando a principal ferramenta de trabalho dele, o tempo que ele tem para produzir o próprio sustento. E aqui a gente chega no X da questão, no ponto nevrálgico. A empresa economiza, claro. Em vez de contratar alguém para organizar o estoque, ela usa o tempo do vendedor. Só que, na prática, o que está acontecendo é uma transferência de risco do negócio. A empresa diminui o custo fixo dela e quem arca com essa economia? O vendedor. É ele quem paga a conta, deixando de ganhar o que poderia. E essa perda não é só uma ideia, não. Ela é totalmente quantificável. Dá para colocar no papel. Como a gente vê aqui, cada hora gasta em tarefas que não geram comissão é um pedaço a menos do potencial de ganho daquele profissional. Não é achismo, é matemática. Certo, esse foi o argumento econômico. Agora vamos para o segundo pilar da tese, que é o argumento da responsabilidade civil. A ideia aqui é que o problema não é só o trabalho que ele fez de graça. O buraco é mais embaixo. O problema é o dano que pode ser medido pela perda de uma chance. Esse conceito de perda de uma chance vira a chave da discussão. O foco sai do quanto vale a hora dele organizando o estoque e vai para o quanto ele deixou de ganhar em vendas naquele tempo. A gente está falando aqui da frustração de uma chance real, séria, de ter um ganho que não aconteceu por causa desse desvio de função. Tá, mas como é que se calcula isso em dinheiro? A tese é bem pragmática. Ela sugere uma lógica de proporção direta.
Vamos supor que fique provado que o vendedor gastava 20% do tempo dele com outras funções. Bom, a presunção é que ele perdeu 20% do potencial de ganho dele. Simples assim. E esse percentual vira a base para calcular o valor de uma indenização. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, a lei especial que protege o vendedor, o argumento econômico do tempo como moeda e o conceito da perda de uma chance, a conclusão técnica do raciocínio fica muito, muito difícil de contestar. Então, para amarrar tudo, primeiro, a lei específica do vendedor prevalece sobre a regra geral da CLT. Segundo, desviar o tempo de quem vive de comissão é uma expropriação econômica, é transferir o risco do negócio de forma injusta. Terceiro, a perda de uma chance não é uma teoria, é um dano concreto e que pode ser calculado. E a conclusão final é forte: fechar os olhos para isso é, na prática, aceitar uma forma de trabalho gratuito. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, uma pergunta que extrapola o mundo do direito e vai direto para o futuro do trabalho. Numa economia que valoriza cada vez mais o especialista, habilidade única, como é que a gente vai medir e, mais importante, proteger o valor do tempo especializado? Fica aí a provocação, porque essa é uma das questões centrais que a gente vai ter que responder.